Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é falando sobre os bons médiuns e os médiuns imperfeitos. Esse tema está contido no Livro dos Médiuns, capítulo 16, tá? E que Kardec faz uma lista, digamos assim, de qualidades que o médium deve ter para que ele se torne um bom médium. E quais são os defeitos que o médium tem que fazem com que ele se torne um médium imperfeito, né? Ou um médium ruim, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista do médium e do ponto de vista moral, tá? Então eu vou falar primeiro aqui sobre os médiuns imperfeitos, tá? Existem determinadas situações e comportamentos que fazem com que o médium ele não se torne, né, assessorado pelos bons espíritos. Ao contrário, ele se torna assessorado pelos maus espíritos, porque é de acordo com o comportamento que ele tem, tá? A gente atrai semelhantes, ok? Então, o Kardec, o que ele fala aqui no Livro dos Médiuns? O primeiro médium imperfeito que ele cita é um médium obsidiado, tá? E não conseguem se desvincular dos obsessores inoportunos e dos espíritos mentirosos. Os médiuns obsidiados, eles são vários, tá? E em qualquer momento da nossa prática mediúnica, nós médiuns estaremos obsidiados, tá? Muitas vezes a gente pode até passar mais tempo obsidiado do que lúcido, digamos assim. Mas existem aqueles médiuns em que eles realmente têm uma dificuldade de desembaraçar-se dos obsessores, e isso prejudica bastante o seu trabalho dentro da casa espírita, dentro das atividades, né, que compõem o trabalho mediúnico junto aos bons espíritos. Nós temos os médiuns fascinados, que é uma das piores, né, situações em que o médium pode se encontrar. Um médium fascinado é aquele que é enganado por espíritos mentirosos. Só que o médium fascinado, ele não percebe que está sendo assessorado por espíritos mentirosos. Ele acha que os espíritos que estão assessorando são espíritos bons. E isso é muito ruim. Um tal que é uma das obsessões mais difíceis da gente combater, porque quando a própria pessoa não se vê, né, com limitações, quando ela se acha correta, quando ela não está, fica muito mais difícil para a espiritualidade tratar esse médium. Nós temos os médiuns subjugados, que são aqueles que sofrem dominação moral ou física dos seus obsessores, né? A subjugação, ela faz com que o médium seja altamente inconveniente, né? Onde ele diga certas coisas que não é na hora dele dizer, que ele fale coisas que não tem nada a ver, ou que ele tenha limitações físicas, né? Às vezes tiques nervosos, tá? Às vezes alguma mania, compulsão, tá? São algumas das situações que envolvem a subjugação. Nós temos os médiuns levianos, que são aqueles em que enxergam a mediunidade como um simples passatempo, né? Eles não conseguem ver a mediunidade como um processo de aprendizado, um processo de melhoramento. Não conseguem, simplesmente eles não conseguem ter essa visão, tá? Nós temos os médiuns indiferentes, que são aqueles que não tiram bom proveito, não fazem bom proveito das orientações que recebem dos bons espíritos. Tipo assim, as orientações chegam, eles sempre acham que são para os outros, nunca para eles. Nós temos os médiuns presunçosos, que são aqueles que acham que estão o tempo inteiro assessorados por espíritos superiores. Nós temos os médiuns orgulhosos, que se envaidecem, né, das comunicações que recebem.
Nós temos os médiuns suscetíveis, que são aqueles médiuns melindrosos, que eles não aceitam críticas, eles não aceitam orientações, né? E eles ficam bastante melindrados, chateados, quando eles são chamados a atenção. Nós temos os médiuns mercenários, que são aqueles que querem tirar proveito de sua mediunidade. Nós temos os médiuns ambiciosos, né, que eles esperam, fazem de tudo para obter uma visibilidade para a sua mediunidade, né, obtendo assim vantagens, né, através da mediunidade. Nós temos os médiuns de má fé, que são enganadores, tá? Muitos deles nem têm mediunidade, mas dizem que têm, né, e fazem malabarismos, tá? Para comprovar que são médiuns e, na verdade, não passa de enganação. Nós temos os médiuns egoístas, que só usam a mediunidade para si mesmos, tá? Que são incapazes de utilizar o dom para consolar alguém, tá? Que sua mediunidade sirva de forma coletiva para um bem maior. E, por último, os médiuns invejosos, que são aqueles que são despeitados com a mediunidade dos outros médiuns, né? Eles ficam constantemente se comparando, né? Eles ficam medindo sua mediunidade e a mediunidade de outras pessoas, tá? Esses que eu citei são os médiuns imperfeitos, tá? Que Kardec classifica como médiuns que, enfim, dão bastante trabalho à espiritualidade. Mas, em contrapartida, nós temos também bons médiuns, tá? E aqui Kardec também faz uma lista sobre esses médiuns, explicando suas características, e é importante a gente ter noção disso para que a gente se observe, né? Se a gente está sendo um bom médium na casa espírita ou se a gente está sendo um médium imperfeito. E aqui Kardec ele cita, nós temos os médiuns sérios, que são aqueles que são voltados, né, para as coisas boas verdadeiramente, porque dentro deles eles procuram essa bondade, então eles espalham essa bondade também. Nós temos os médiuns modestos, né, que são aqueles que são humildes, que não se atribuem nenhum mérito das comunicações que recebem. Eles sabem que sem os espíritos não há mediunidade, né? Então ele não se vangloria daquilo que tem, né? Ele sabe humildemente qual é o seu papel dentro do processo de intercâmbio mediúnico. Nós temos os médiuns devotados, e esses médiuns devotados são os mais difíceis da gente encontrar, tá? Porque os médiuns devotados, eles entendem a verdadeira missão que tem a desempenhar, que tem que cumprir, muitas vezes sacrificando seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e seus interesses materiais, né? Quando a gente sai de casa naquele dia, naquela terça, naquela quinta, naquela quarta, naquela segunda, e vai para casa espírita toda semana, durante os anos, né? Então ali a gente está sacrificando os nossos hábitos, a gente está sacrificando o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, o nosso tempo, né? Então, assim, quando você vai para casa espírita, cumprir o seu papel como médium, você está deixando para trás várias outras coisas que você poderia estar fazendo, que você deveria estar fazendo, né? E esse devotamento é uma das coisas que mais santificam a mediunidade. Se os médiuns soubessem disso, eles dariam muito mais atenção à questão do comprometimento com eles mesmos, com a espiritualidade e com o bem. Nós temos os médiuns seguros, tá? Que merecem a confiança da gente, a confiança da espiritualidade por causa do seu comportamento, por causa da sua personalidade, por causa do caráter que eles têm, né? E esses, né, são as qualidades que o Kardec cita dos médiuns que são bons para trabalhar, né, com a espiritualidade. Lembrando que Kardec também faz a seguinte orientação, né, na verdade, que é uma coisa que me marcou muito, tá? Ele diz que o médium, o verdadeiro médium, é aquele que é flexível, tá? À espiritualidade, né? É aquele que dá aquilo que a espiritualidade necessita,
né? Então, é um médium que realmente tem esse compromisso, que realmente tem esse devotamento, que tem essa seriedade de entender o seu papel, tá? E dentro da nossa caminhada, gente, enfim, vai ter muitos momentos, né? Nossa caminhada mediúnica, vai ter muitos momentos em que a gente vai ser um médium imperfeito, tá? Muitas vezes de uma forma desprevenida, né? De uma forma, muitas vezes, de ignorância mesmo, a gente acaba, né, nos deixando levar por determinadas características, por determinados comportamentos que comprometem bastante o resultado do nosso trabalho mediúnico, né? E a gente, nosso papel como médiums e como pessoas, acima de tudo, é a gente observar nossas imperfeições, né? O objetivo desse vídeo é que para você que tá me assistindo, que você sabe que é médium, que você principalmente, tá? Que você atua na casa espírita, que você se observe quando você está dentro e fora da casa espírita, qual é o tipo de médium em que você se enquadra aqui nessa lista que eu citei. E se você quiser ter um aprofundamento, recomendo que você leia o capítulo 16 do livro dos médiuns, tá? Porque isso vai te ajudar a você fazer uma análise crítica do tipo de trabalho que você está entregando para a espiritualidade, que você está entregando para as outras pessoas, tá? Qual é o tipo de trabalho que você está entregando a si mesmo, porque por mais que a mediunidade, a gente auxilia as outras pessoas, mas a mediunidade, ela auxilia primeiramente aquele que a obtém, aquele que faz uso dela, tá? Então o objetivo desse vídeo é para você que é médium, que está me assistindo, para você que frequenta a casa espírita, que tem o seu compromisso, que você se observe. Quando é que você se comporta de uma forma em que você se enquadra dentro da imperfeição dos médios e quando você se enquadra no comportamento que é considerado de um bom médium. E sabendo que a gente está suscetível a diversos tipos de influências espirituais, influências materiais, influências conscienciais, influências planetárias. A gente deve, acima de tudo, entregar um bom trabalho mediúnico para as pessoas que precisam, para a espiritualidade e, acima de tudo, para nós mesmos, tá bom? Esse era o vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.